pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, segunda-feira, dia 1º de julho de 2024. E o mercado começa o mês com viés positivo, com destaque na semana para os dados de emprego nos Estados Unidos e repercussão das eleições parlamentares lá na França. Na Ásia, hoje o dia fechou positivo, com o mercado reagindo ao PMI industrial da China, que veio acima do esperado e animou os investidores por lá. No Japão, o dia também fechou em alta, com os investidores japoneses refletindo a pesquisa de confiança dos fabricantes que apontou para uma melhora na economia local. Indo para a Europa, lá as bolsas hoje estão subindo, repercutindo as eleições parlamentares da França, que trouxe vitória, pelo menos nesse primeiro turno, para o partido mais à direita. Alguns especialistas estão apontando que, apesar dessa vitória, parece que as chances de uma vitória mais à direita ficou menos provável, dado o resultado nesse primeiro turno, que pode estar animando o mercado hoje. Hoje ainda a presidente do Banco Central Europeu vai falar em um evento e ela deve comentar mais sobre as expectativas de juros e inflação lá na zona do euro. Indo para os Estados Unidos, a semana passada fechou com os principais índices sem direção única. O Dow Jones fechou com queda de 0,08% na semana, o S&P também teve queda de 0,08%, enquanto o Nasdaq acumulou uma alta semanal de 0,17%. O destaque da semana ficou para a inflação de maio, medida pelo relatório PCE, que veio em linha com o esperado, uma alta mensal de 0,1%. No número analisado, a leitura ficou com uma alta de 2,6%. De qualquer forma, os diretores regionais do Banco Central dos Estados Unidos, que falaram ao longo da semana, mantiveram um tom cauteloso sobre a expectativa de queda de juros, com praticamente todos eles reforçando que querem mais confirmações de queda na inflação antes de iniciar um ciclo de cortes. Fora isso, a semana também teve o primeiro debate presidencial entre o atual presidente Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump, e acabou gerando críticas ao atual presidente, que teve uma atuação vista como fraca, o que acabou também gerando notícias de que os democratas poderiam substituir o Joe Biden por outro candidato nessa corrida presidencial. Bom, nessa semana a agenda americana vai trazer uma série de informações sobre o mercado de trabalho, com o relatório JOLTS, que sai na terça-feira, o relatório ADP, que vai sair na quarta, tudo isso antes do principal relatório que sai na sexta-feira, com o Payroll. Se o mercado de trabalho sinalizar um resfriamento, isso pode animar os investidores, o que podem acabar aumentando as apostas para pelo menos 2 cortes de juros ainda esse ano lá nos Estados Unidos. Ainda na agenda dessa semana também vai sair a ata da última reunião de política monetária do Banco Central americano, sai também publicação de PMI de serviço e PMI composto dos Estados Unidos. Fora isso, na quinta-feira, 4 de julho, é feriado da independência lá nos Estados Unidos, o que vai fazer o mercado lá ficar fechado, o que também deve reduzir a liquidez local já a partir ali de quarta-feira à tarde. Vamos atualizar aqui as bolsas. S&P Futuro sobe 0,20, Eurostock 600 sobe 0,53, lá em Londres o FTSE está subindo 0,33%. No Japão, o Nikkei subiu 0,12% hoje, e na China o Xangai Composite fechou com alta de 0,92%. O DXY dólar index está caindo 0,21% e os juros de 10 anos do mercado americano opera com alta de 1,7%, com a taxa anualizada agora cotada a 4,41. O petróleo está subindo nessa manhã, o Brent sobe 0,61%, com o barril cotado a $85,52. O petróleo hoje reagindo aos dados industriais da China, que podem aumentar a demanda pela commodity. O minério de ferro também subiu nessa madrugada na China. O contrato mais negociado em Dalian teve alta de 2,5% e fechou cotado aos $115,08 a tonelada. No universo de criptoativos, o Bitcoin acumula uma alta de mais de 2% nas últimas 24 horas e segue agora cotado na casa dos $62.700. Por aqui, no Brasil, a semana passada fechou com o Ibovespa tendo uma alta de 2,11% na marca dos 123.906 pontos. O dólar também subiu forte na semana, fechou com alta acumulada de 2,9% e ficou cotado aos R$ 5,59. Os juros por aqui subiram em quase todos os vencimentos, refletindo o tom mais agressivo da ata da última reunião do Copom, que reforçou o tom unânime da decisão do comitê, que na semana retrasada manteve a Selic em 10,5% ao ano. Além disso, o presidente Lula voltou a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e disse que deve escolher um novo presidente para o Banco Central que esteja alinhado com a sua filosofia, o que aumentou as incertezas sobre o lado fiscal aqui no país. Na parte de indicadores, o CAGED veio abaixo do esperado, enquanto a PNAD contínua trouxe queda na taxa de desemprego de 7,5% para 7,1%. No mercado das ações, o destaque positivo ficou para a Suzano, que acumulou uma alta de quase 17% na semana, depois que a companhia desistiu da compra da concorrente International Paper, que vinha ameaçando elevar demais a alavancagem da companhia. Na queda, o destaque ficou com o Pão de Açúcar, que acumulou uma queda de 7,5% na semana, sentindo
sentido o impacto da alta dos nossos juros futuros aqui. Bom, na agenda dessa semana, a gente vai ter aí uma agenda mais fraca de indicadores, o destaque vai ficar apenas para a pesquisa industrial mensal do IBGE, que deve desacelerar na comparação com o mês anterior, isso porque já deve começar a sentir os impactos da tragédia das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Esses são os destaques para hoje, eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia, um grande abraço, valeu e até amanhã.